lógico, meu ídolo Grande máximo. Pepa. Então, Grande Pepa. o Daniel tá rindo aqui, porque sabe que eu tô pepalizado até hoje. Então, no caso do Diniz, desculpa, Thiago, faz o menor... Aí, ó, tá vendo? O Daniel concorda comigo. Pois é, Não, obrigado, mas, Daniel. eu Na também questão acho do que tinha que ser Diniz, demitido. não havia como mantê-lo no cargo, porque você não tinha desempenho, um mínimo desempenho, e os resultados não aconteciam. Não, mas Há eu uma concordo diferença. contigo. Eu só tô refutando essa teoria esdrúxula do Valu. É esdrúxula. Essa teoria esdrúxula do Valu. Inclusive, se o Leonardo me Jardim desculpe, Thiago Valu, não mas é chegar esdrúxulo. até o final do ano, quem A culpa é minha. Não, a culpa é de quem o traz também, igual o Guardiola Sim, falou. assim como a culpa foi de quem trouxe o Diniz. Por que tantas pessoas vão trocar? O Cruzeiro segue trocando de técnico. E quem tá trazendo tá fazendo um ótimo trabalho? Eu acho que o Wesley, que era o interino, tava fazendo um trabalho razoável. Tô nesse falando de quem contexto. está trazendo, quem Thiago. Eu tô traz falando de quem é tá diretoria. trazendo. É o que o Guardiola falou. Tá? Cara, Então, a diretoria, o Cruzeiro tem que fez a conseguir. parte dela agora em contratar jogadores. Eu acho Ela isso. faz só isso. Eu O acho departamento que- de futebol é só não pra só isso. O departamento então tá de bom. futebol tem a Pois é. questão de segurar o vestiário, que não segurou no ano passado. A gente sabe muito bem o que aconteceu no jogo contra o Atlético Paranaense. O quê? Eu não tô sabendo. Teve treta. O Matheus Conta Pereira, aí, ué, ficou, não tô o Matheus sabendo. Pereira ficou indignado pela forma como aconteceram as cobranças ao Rafa Rafael Silva. Silva. Mas teve Tinha algum sido problema? expulso. Teve, Matheus. Conte-me ficou mais indignado. sobre o tema, eu não o que eu tô tenho, sabendo. O que eu tenho é isso. Aliás, ele acertou com o Mirassol na noite de ontem. O Rafa Silva? É. Boa sorte pra ele lá no Mirassol. Boa sorte. Mas enfim, a gente sabe que a diretoria não soube segurar do jeito que a gente já viu todos esses caras segurarem no ano passado. Aliás, até soube segurar, né? Porque isso só foi virar público, virar à tona agora. Porque na época ninguém falou sobre o assunto. Então a diretoria segurou essa situação sem que ela vazasse pro público. Então o que fica no vestiário, Mas o que acontece no vestiário não fica só no vestiário. Demorou um tempo pra vazar, né, Mas HG? vazou, né, irmão? Mas vazou, Então alguém, Mas é uma coisa- alguém que tava no vestiário soltou isso aí. Mas quando é eu uma coisa cito que não pode, que ele né? tem que terminar, Thiago, eu tô falando muito mais a respeito de quem escolheu do que do próprio técnico em si. Claro que, e com isso eu não tô tirando a responsabilidade do técnico ter que conseguir resultados não, tá? Só que isso tem que parar no Cruzeiro. O Cruzeiro não vai conseguir alcançar o próximo nível, como diz o Abel Ferreira, não vai conseguir, cara. Você precisa de alguém para levar um trabalho sólido. No mundo ideal é isso, Valu. Só Não, que no o mundo mundo ideal- real é Então diferente. tá, Thiago. O mundo real é diferente. Beleza. Ele tem que entregar resultado. O torcedor cruzeirense quer Eu resultado. não tô falando mas que eu não acho tem, que eu não quer tô resultado. falando que não tem que, E assim, quando mas eu digo a entregar diretoria resultado, tem que não significa acertar, ser campeão. ela tem que acertar no perfil de quem tá trazendo, de acordo com os jogadores Mas que eu ela acho que ela trouxe. acertou. E- Eu acho que ela acertou buscando o Jardim. Tá, o ponto é... Você lembra quando eu o falei? O ponto aqui, só pra É que concluir. você é insuportavelmente escova, cara. Não sou escova. Você o ponto borrifa a fala de todo mundo e não deixa Eu não ninguém vou falar. Não, deixa todo mundo falar. Para com isso. Eu paro até de falar às vezes. O ponto aqui nesse caso do Jardim é o seguinte: o Cruzeiro não precisa necessariamente ganhar os principais títulos da temporada. Ele precisa disputá-los. É só isso. Se o Jardim entrega isso hoje, esse ano, sem ganhar, já é um ganho muito acima do que o Cruzeiro era em temporadas anteriores. E aí, talvez em 26 ele seja campeão dos principais títulos. É Só que eu pra avisar entendo. que no chat o Pepa é sucesso, tá? Ah, Só pra avisar. Não, Só pra mas é avisar. sucesso Desculpa, mesmo? Só Não, pra Valu. avisar. É sucesso mesmo? Cara, eu não Só sei pra porque avisar. tá pedindo desculpa, eu não tenho nada com o Pepa. Não, não tô dizendo que você É, tem. essa- Não, você seu tem problema sim. é Você tem comigo, não é contra. com o Pepa. Você tem contra ele. Cara, eu não o tenho. senhor tem contra ele. Não, não tenho, querido. Assim, eu só desconstruo uma fantasia. As pessoas fantasiaram. É igual tinha um carteiro quando eu era criança. Toda vez que ele entregava cartas lá em casa, ele falava assim: ó, em dezembro a Xuxa vai vir aqui entregar as cartas pra vocês. Pô, a galera, todo mundo acreditava. E criou-se isso, é o que vocês criaram, com relação à saída Isso lá no final. Floresta? Não, no Santa Teresa. Santa Ah, Teresa. Desculpa, de Santa Teresa. Isso, no Santa Teresa. Então, assim. Quem é esse carteiro, hein? Cara, não sei. Enganou cara. as criancinhas. É bom, cara, entendeu? enganou não, é isso é igual, legal. e ele criou foi ali legal, uma ilusão. criou igual o imaginário. Igual vocês criaram. Nossa, o Pepa foi demitido injustamente. Eu já trouxe aqui, não vou fazer de Não, novo. eu também acho que injustamente não foi. A sequência de jogos, mas tá tudo bem, cara. O Pepa é ótimo profissional e uma pessoa melhor ainda. É que o Pepa não tinha um elenco bom o suficiente à Isso, disposição cara, dele. e faz parte da vida. Acabou. Eu acho que o dia Tá. que ele tiver no Brasil um elenco bom o suficiente, ele vai... Um elenco igual esse agora. O Elton Vai foi voar. mexer no vespeiro, né? Enfim. É, o pessoal no vamos lá, chat. só voltando aqui à questão do Léo Elton, Jardim, não você sei se vocês estão citou, sabendo que ele foi apresentado. Eu tô começando a achar que a torcida do Cruzeiro vai tirar a partir de agora o foco um pouco do treinador e vai se voltar
Eu acho que o foco agora vai para elenco e montagem de elenco. Então olha só, olha que curioso. Cássio vaiado, Matheus Pereira vaiado. Então, e olha isso que eu tô dizendo. E olha que curioso. O que ele falou a respeito desses jogadores? Retomar confiança, tanto do Cássio quanto do Matheus Pereira. Confiança. Então fizeram a pergunta que eu queria falar. Confiança, mais trabalho vai fazer esses caras se destacarem de novo. Pô, ele soube até tratar esse assunto. E tratou muito bem. Pois é, porque eu entendo que a torcida... A questão do Diniz já foi um ranço desde a chegada, né? O Diniz nunca foi... Não foi. Mais ou menos. Não, acho que na chegada... Não, o Diniz desde a chegada nunca teve... Nunca teve é que você não tá maioria lembrado, da torcida apoiando. Na chegada teve o alívio da saída do Fernando Seabra. Veja bem, a chegada... Eu não estou falando por mim não, tá? Estou falando pelo que eu sinto de torcedores. O Diniz nunca foi uma unanimidade no Cruzeiro. Assim, a maioria da torcida... até esse é o cara. Mas existe essa unanimidade? Com o Léo Jardim, eu já acho que há um otimismo e uma projeção mais positiva. Veja bem, eu não estou comparando histórico de treinadores, por favor. Eu estou dizendo só de ser ou não unanimidade. E o Diniz não era desde a chegada. E aí o trabalho foi se desenvolvendo e foi só caindo a popularidade dele entre os torcedores. Sim. É uma avaliação que eu faço. Talvez o Valu possa possa discordar de mim ou até confirmar o que eu estou dizendo. Mas eu acho que nunca foi uma unanimidade. O Léo Jardim chega com o estofo de um treinador muito maior, de um treinador mais importante e de um treinador que chega com muita benevolência no bom sentido, se é possível a gente dizer que não existe bom sentido. Eu entendo que a projeção e o otimismo mas é muito Diniz maior é grande. agora. Só lembrando, o Diniz é grande. Eu também acho. Eu acho Ninguém está dizendo que é pequeno. O Léo Jardim chega num momento do torcedor com o coração mais aberto, digamos assim. Porque tem gente que conhece o trabalho e quem não conhece o trabalho está vendo quem está falando que conhecia e daí... é o famoso... Se o HG, o Thiago e o Elton estão falando que é bom, então... eu vou ficar com boas expectativas. É tipo dessa forma. O Diniz, uma boa parte, sim, o HG tem razão, que fez questão de salientar. Eu falei, teve cruzeirenses que bateram na tecla, que desde o início não gostariam da vinda do Diniz. Eu gostaria da vinda do Diniz, entendia, não é porque as coisas deram tão errado. Eu entendia que ele era a melhor opção de mercado no momento, as coisas não aconteceram. Então, acho que o cruzeirense está no momento de coração aberto, porque ele também está com muita vontade de ver um técnico seguir fazendo um trabalho no Cruzeiro desde o início do ano. Lembrando, né? O Cruzeiro já vai para o 3º técnico no dia 11 de fevereiro. Vai ter 3 técnicos na primeira fase. Parte considerar não é uma constatação. Não é injustiça. Mas isso conta, não é injustiça porque ele comandou o Cruzeiro mais jogos até do que o próprio Fernando Diniz. Então são números e dados, na verdade. Então, assim, dá um entendimento de que ontem, 10 de fevereiro, aconteceu um restart na temporada 2025 A temporada do Cruzeiro começa, então, ontem. Sim, recomeça. E aí eu não estou falando para o torcedor desconsiderar o que aconteceu, não. Só que não tem como você já ver o Jardim na sua essência, né? Na quarta-feira, nem no final de semana. Eu acho que pelo jogo simples dele vai ser mais rápido do que a gente está imaginando. Eu também acho. O torcedor detesta ouvir isso, mas ele vai precisar de um tempo. Não, mas eu acho que pelo jogo simples dele vai ser mais rápido do que a gente está imaginando. Eu também acredito nisso. Ele não faz um jogo tão rebuscado, ele consegue te entregar coisas interessantes com uma simplicidade, uma velocidade absurda. Especialmente porque o que ele vai cobrar ali do Cruzeiro, pelo menos na minha cabeça? Ele vai... Assim, ele começa a carreira, ou pelo menos explode na carreira, quando a gente viu no Mônaco, sem jogar com ponta. Ele não tinha os pontas abertos, igual a gente gosta de ver. Eu acho que aqui ele vai fazer isso. Eu acho que ele vai usar aquela escalação que todo mundo considera ideal. Que tem... 4-3-3? O 4-3-3 com o Marquinhos, talvez, voltando um pouco mais para recompor. O Dudu aberto do outro lado. O Dudu aberto do outro lado. Marquinhos titular. Eu acho que o Marquinhos vai ser titular. Eu acho. Assim, tô no achismo completo. Não tenho qualquer informação sobre o treino, a única informação que eu tenho é sobre o Caio Jorge, ainda assim. Não adianta muito, ele segue fora. Aliás, um desserviço do Fernando Diniz, para mim, é a situação do Caio Jorge. Tá? A utilização contra o Betim? Ele forçou, tá? O Caio Jorge não estava nas melhores condições, mas aí, como Jack no filme Titanic, agarrado ao iceberg, tentando sobreviver os seus últimos momentos de vida, ele colocou o Caio Jorge em campo. Mais ou menos o que fez o Nico Larcamon ano passado com o Dineno e arrebentou o jogador e acabou atrapalhando na recuperação.
Cara, eu nem lembrava do Nicolas Camon. Isso é fato. Caraca. Isso é fato. Ótimo técnico, de acordo com o nosso amigo Cabido. Ele falava isso? Ele falou isso ao vivo nos Donos da Bola. Aliás, Mentira. Beijo pro pro Cabido. Tá assistindo a gente. Não convida mais, mano. Todo mundo vê a Se o gente, cara, né, se o cara Valor? elogiou Vê? o Arcamon. Todo mundo vê a gente. Sabe- tem uns que eu gostaria que nem me vissem, mas Tem infelizmente tô invisível, viu, gente? O editor lá essa das minhas audiência. redes sociais, que é o Guto, lá de São Paulo, ele assiste todo dia. Ele manda todo dia, assim, uma foto. Aliás, Ó, eu dou um não me abraço. manda nada. Tô assistindo meu programa favorito. Dá um Todos os abraço dias. no Marcelo da Lito Dog, Lito Cat, Marcelo da Alfa Nutrição Animal, Alexandre também, muito obrigado pela audiência, ligados na gente aqui. Sabe quem tá vendo a gente agora? Acabou de mandar mensagem aqui? Quem? Daniel Roberti, Gente do Pátria boa, Cozinha cara. do Brasil, um restaurante espetacular. Sábado eu vou lá, O Daniel tá com raiva, nunca mais me convidou pra ir lá. Tá com raiva de mim e do Thiago. Ele tá com raiva de mim, que eu combinei de ir, não fui. Festa da Band lá, só nós dois que não fomos. Que coisa, hein, Thiago? Não, o Valor também não foi não, só foi eu, Só pô. fui Só eu, você, o né? Valor Foi de eu, férias. Então só nós foi três, eu. então. Eu recebi ele lá no restaurante dele. Tem tem superchat aqui, e aí tá numa mistureba danada aqui, o João Paulo Neto tá dizendo aqui, Gente Valu, boa. Hulk deu um hoje não no Fabrício Bruno, explique a referência. É? HG, qual dos três, Elton, Thiago Fernandes ou Valu, engasga mais na farofa dos seus argumentos? Claro que é sempre o Thiago Fernandes, né? Ah, você me ama demais. O né, Felipe parece. da Mata tá dizendo aqui, vai ser lindo, Galo em primeiro geral, campeão mineiro e papar uma outra Copa. Cruzeiro trocou de técnico com 2 jogos e ainda é colocado em pedestal. Ué, não sei quem tá colocando no pedestal. Eu coloco no pedestal o elenco, que é muito bom. E o treinador que o Cruzeiro buscou, que é um excelente treinador. E a pressão, o Felipe da Mata, a pressão, ela tende a ser muito grande, porque o elenco tá aí. O dinheiro foi colocado, o elenco foi montado, o elenco é muito bom e precisa dar resultado. Então a pressão a trozoba vai para todo mundo, vai ser dividida para todo mundo. O Daniel Galão da Massa tá dizendo, Valu, se você não é resultadista, por que foi a favor da demissão do Pepa? O time dele jogava bem, tanto que eu queria ele no Galo antes do Cuca. Mas é porque tem uma sequência, é Daniel, né? Daniel, Galão da Massa. O Daniel, tem uma sequência, eu já trouxe aqui, amanhã eu prometo, porque assim, o assunto Pepa, Kudê e Jason, de sexta-feira 13, eles sempre voltam, sempre retornam, esses três. Mas um abraço pra você. Vitor Reis, depois de Pessolano, Pepa foi o melhor que passou pelo Mais Cruzeiro. um, cara, olha De fato, foi. João Paulo Neto, por que o Diniz é grande? Libertadores? Celso Roth Sim. também. Ele treinou, ele o treinou João a Paulo- seleção brasileira. Mal e porcamente. Não importa, É o mas João ele Paulo Neto. ele era representou a interino seleção. sem nenhum tipo de ele suporte. representou a Se a seleção sua- brasileira. se a sua referência é essa, você tá errado, Você tá errado. Peraí. Quais as maiores seleções do planeta? Não, o Brasil. a maior é a seleção Então, pois brasileira. o Brasil vai estar, se não é o top 3. movimento verde e amarelo grita. Não, Mas a maior é o Brasil, são pentacampeão Peraí, mundial, isso não tem como não falar. A cabeça O do Elton Ramon Menezes é gigantesca. o cara treinou a seleção brasileira. O E Ramon foi Menezes é escolhido. gigantesco. Ah, não, velho. Eu Aí acho- o eu Ramon acho era que quando- diferente. Mas eu acho que Não, quando você ganha diferente. uma Copa, que é a mesma coisa do Wesley, tá vendo? Você concorda comigo, mas só não quis dar o braço a torcer naquela hora. Mas quando você ganha uma Libertadores, cara, você é gigantesco. Me desculpa, velho. Gigantesco eu não acho. Ah, Não, é você é grande, grande, Libertadores. Não, Você é Ganha uma grande. Libertadores Gigantesco. do início ao fim, O cara. Tite é o quê, então? Por exemplo? Gigantesco. Não, O não Tite é pode. gigantesco. O Diniz não eles pode. estão na mesma prateleira. O É. Tite tá na prateleira É. muito acima. Só que, cara, o Diniz é um baita treinador. Baita Quando treinador. você ganha uma Libertadores do início ao fim, você joga lá, desde a primeira rodada até a decisão, ele classificou o Fluminense na temporada anterior. Sim. O Diniz é gigantesco. E o Diniz foi contratado pela CBF para ser o treinador. Só pra fazer justiça aqui, eu acho que o Celso Roth era um bom treinador, acho que ele era subestimado, ele tinha as ideias dele que muita gente não gostava, porque ele tem um perfil mais de contra-ataque, mais retranqueiro, digamos assim, mas o Celso Roth também é um bom treinador. Mas ele pega o Internacional naquela Libertadores na semifinal. Lembre-se disso. Foi o Fossati que conduziu o time até ali. E depois é o Celso Roth que assume. Então não dá pra comparar Diniz e Celso Eu tô Roth rindo por causa de Libertadores. do Roth no Vasco. Você sabe o que tem que fazer? Sabo. Sabo.
Celso Roth. Pô, tá me ouvindo, fulano? Ovo. Que Celso Roth era o treinador que te mais colocava em situações de aperto durante uma coletiva. Porque você fazia a pergunta pra ele te devolvia uma pergunta. Então, e ficava te esperando. Aí você perguntava, por exemplo, por que o fulano jogou em tal posição? Aí ele, em que posição você colocaria? Então, aí você vira. Aí você diz pra ele. Aí você diz pra ele. Aí eu viro o treinador. Não, você diz pra ele, só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta. Chaves. Pois Chaves. Então tem que meter essa nele. Mas agora, sempre, eu fiz uma entrevista nos idos de 2021 com o Celso Roth. Foi uma entrevista espetacular, assim, muito legal, com toda modéstia. Não foi 2021, não. Brasil saiu pra Bélgica. 18. Foi em 18. Não, então foi deve ter sido geração belga. Deve ter sido em 19 e 20, assim, uma entrevista com ele, porque eu lembro que a gente citou essa passagem aí, esse jogo e essa desclassificação para a Bélgica, enfim. Isto posto, eu falei de um assunto aqui e eu vou retomar às 11h36. Nosso maior muito obrigado pela grande audiência no digital, mas acima de tudo no dial também. Band News na área sempre de 11 ao meio-dia. Aqui nos 89.5, rádio com imagem no youtube.com/TV Band Minas. A quem está perguntando aqui, calma, que essa semana a gente acaba de agilizar, tá? Esse fundo atrás do Elton está sendo preparado e do Valu, painel, iluminação, outras câmeras. Então calma, relaxa aí que daqui a pouco a coisa se ajeita. É que o projeto tinha data para começar e a gente não poderia pular. Tem que começar, né? É isso. Tem que começar. A gente nunca começa pronto, a gente vai se preparando durante o processo. Normal. Eu vou mais uma vez insistir, porque vocês tergiversaram sobre a questão da intensidade. O Léo Jardim repetiu isso algumas vezes na coletiva, e se ele repetiu isso algumas vezes na coletiva, eu acho que foi um ponto que chamou a atenção dele para o jogo de domingo. Eu vou perguntar novamente, espero que vocês não tergiversem de novo. Faltou isso ao Cruzeiro no Clássico? Não faltou, e eu faço uma leitura totalmente contrária que você faz nesse caso. Que bom, acho que ele está falando, não, eu não faço leitura, eu estou perguntando, eu não fiz uma leitura. Eu estou perguntando se eu acho que falta intensidade. Eu fiz uma pergunta. Porque esse time pode ser mais intenso. Claro que pode. A partir do momento que ele for mais organizado. Porque não é possível aplicar intensidade se é um time desorganizado. Mas você está brigando comigo, você está brigando comigo, eu fiz uma pergunta. Não estou brigando, eu estou falando muito mais que eu penso que ele falou a respeito de um estilo próprio, já dando um recado, mas não mandando letra, como você gosta de citar o termo. Não, quem manda letra é o Matheus Pereira. Mandando letra. Não, eu tô usando um termo, não tô usando a pessoa. Calma, respira, conta de 1 até 3. Então, assim, eu acho que é muito mais falando, olha, atenção jogadores, a intensidade, ela é inegociável. Eu sei que outros já disseram isso. Por isso que eu tô falando da perspectiva do torcedor do Cruzeiro. Ele tá querendo ver finalmente um técnico que diga algo a respeito do seu trabalho nos microfones e que com o passar do tempo, isso acabe se transformando de alguma forma em atitude e, obviamente, Thiago, resultados, porque é isso também que é fundamental para a sequência, é o combustível. Paulo Pessolano, que você não gosta, sempre dizia, os resultados são o combustível para que eu possa dar sequência nas minhas ideias de trabalho. Papinho de coach do cacete. Mas deixa eu te falar um negócio, senhor Thiago Valu. Esse time precisa ser mais intenso. Alguns jogadores precisam ser mais intensos. Eu tenho certeza que ele não chegaria na coletiva e daria letra na primeira coletiva dele. A receita perfeita para perder o elenco. Mas... Feito o Pepa fez, né, no Rio Grande do Sul. Se eu pudesse, tu crava os 11, ó. Foi uma ótima do Pepa, inclusive. Ele não faria isso na primeira coletiva. Mas, Rancor, hein? Convenhamos, esse time precisa ser mais intenso. Alguns jogadores precisam ser mais intensos. As pessoas tinham dúvidas sobre o Dudu ser intenso. Ele é. Não tem discussão, ele é intenso. O Marquinhos é intenso. O próprio Quem não Gabi, é? Eu acho que o Matheus não tem sido nessa temporada. O Matheus Pereira. O Matheus Henrique é intenso. O Romero é intenso. A dupla de zaga, cara, é impressionante. Impressionante. Aliás, a dupla de zaga do Cruzeiro é muito boa, muito forte. Eu gosto muito do Jonathan Jesus e do Fabrício Bruno. Não é isso, não. Vou falar Você discorda depois. que eles sejam intensos? Não, que você tá falando aí de gente que foi muito mal nos 2 últimos jogos e eu acho que não dá pra pegar o Matheus Pereira. Matheus Henrique é um Nós somos intensos aqui no Band News na área, perto, na vida inteira. entrosados. Agora, se eu me afastar aqui, ó, se nos desorganizarmos, a coisa não vai fluir, o problema do Matheus é até nos jogos que o Cruzeiro jogou bem. Eu não acho que ele tenha jogado bem. Eu vi o Matheus entregar mais.
Eu já vi Sim, isso. Thiago, num time mais... Qual só, a melhor versão do Matheus Pereira? Num time mais organizado. Eu vou falar a verdade sobre o Matheus. Eu acho ele muito bom jogador, cara. Não tem como abrir mão de um cara assim. Ele é eu craque, não abriria Thiago, mão. ele é só um bom jogador. Então, eu sempre Muito trago pro bom meu jogador. contexto. O meu contexto é o Brasil. Hoje, sim, pro Brasil ele é craque. Ele não é um craque mundial, né? Ele não é o Neymar, ele não é o Messi, mas pro Brasil, pro futebol brasileiro, nosso nível aqui, ele é craque. Eu acho muito bom jogador. Mas você não acha craque pro muito Brasil? bom jogador. Pro Brasil. Muito bom jogador. Craque é uma palavra que eu uso bem pouco. Mesmo no Brasil? Uhum. Porque o referencial é o Brasil. Porque vamos dar um exemplo aqui, bem mudar o lado da lagoa. O Hulk, pro futebol mundial, nunca foi craque. Sempre foi um baita jogador. No Brasil, ele é um cracaço. Um cracaço. Mas no futebol mundial, o Hulk tava lá entre os 10 melhores do mundo. Aqui na nunca sua esteve. escala tem muito bom, craque, cracaço. Craque que joga no Brasil, Tem craque que joga fora. Esse, Acho muito bom assim, jogador. Eu acho que você. Eu respeito o grau demais de o comparação Thiago, é o gente. Brasil, gente. Eu O grau de respeito- comparação é com os que jogadores você que não- aqui não estão. eu respeitasse, você respeito brigaria. demais o Thiago. Não, me bateria. Que é praticamente 12 anos mais jovem do que eu, aliás. Não. O De quanto Salompas, né? O Salompas tá pregado Aliás, eu aqui. fiquei muito chateado Vocês quando eu não vi esse vão corte, ver, tá? né? O Salompas tá pregado Eu fiquei aqui muito chateado com no esse peito corte quando eu vi esquerdo. ontem. Mas, Thiago, eu prefiro chatear pela verdade do que agradar pela mentira, né? Mas- Então, esse sou eu. Mais uma do coach, Esse sou eu. Tá Não, vendo? Tá muito não, coach não, hoje. eu não escutei, isso saiu aqui Tudo agora. bem, Thiago Alu Marçal. Então, assim, cara, essa coisa de craque no Brasil e não craque é dos mesmos autores do quem é maior e o melhor. Eu não sei quem Ih, criou tá mandando isso, letra, tá? tá Eu não mandando sei letra quem pra criou você. isso. Craque no Brasil. Eu sou de uma época, eu sou do século passado, na Mas verdade. a gente compara com o que a gente Que, tem, não, valor. craque pra mim, o último craque que eu vi no Cruzeiro foi o Alex. Então, esse é o patamar de craque que eu tenho. Mas cada um Não. tem o seu próprio patamar. E por isso que eu respeito o seu, Thiago. Quando eu falo craque, Sempre eu vamos lá, concordo com o vamos valor. pegar respeito o o seu. futebol É impressionante. mundial. Eu Vamos pegar o respeito. futebol Não, mundial. Thiago, mas eu não consigo. Aí, o Matheus no Pereira, Brasil hoje só tem um ótimo. craque, que é O o Neymar. Matheus Pereira, Problematiza, não. muito É. bom jogador. Mas Futebol é, mundial, futebol brasileiro é o Matheus- craque, não o é? Matheus- de gente, recorte. a gente tem um grau de O referência, um Matheus nível Pereira, de referência. muito bom jogador. O O nível de- Hulk, um excelente, extraordinário. Mas desculpa, pra mim, Thiago Valu, não são craques. Não, sim. são craques. Então, peraí. Quando eu, E eu quando não pego uso assim, a referência vamos Brasil, tá tudo bem você avaliar usar. todo mundo. Todo mundo. Ah, pega os caras que estão jogando lá na China, na Europa. Ah, eles não são craques. Nunca foram. Agora, pegando o que nós temos aqui pro Brasil, eles são craques, velho. Porque nesse conceito, o único craque que existe no Brasil hoje se chama Neymar Júnior. Pra O mim resto é. não é. Pra mim é. O resto Pra não mim é. é. Então, eu sou fiel ao meu conceito, o seu conceito não tá errado. Não, mas É igual o torcedor vaiar durante o jogo e vaiar adapto depois. pro Não, tá tudo certo. Adapto pro contexto. tudo certo. No nosso contexto, o Matheus é craque. E ele, ele tem que ser titular desse time do Cruzeiro. Só que eu acho que ele não tem sido intenso na temporada. O problema do Matheus, pra mim, não se resume aos últimos 2 jogos. Eu concordo contigo. Quando a gente fala do Matheus Henrique, que não jogou bem os últimos 2 jogos, O Romero? o Romero, que não jogou bem, a gente Isso. se limitando a esses 2 jogos, eu concordo. Esses caras não foram intensos. E isso fatalmente Mas num esbarra no contexto Matheus geral- Pereira. Mas num contexto geral, eles têm sido intensos. Não. E o Matheus ainda assim não vinha sendo. Sim, o Matheus Eu tá acho devendo que ele mais do será. que eles. Eu acho que ele concordo com será você. com o Jardim. Porque eles se conhecem. Porque quando o Matheus esteve bem num time organizado, ele era intenso. Sim. Com o Seabra ele era intenso. Era. E era um cara muito Por que intenso. quando o Thiago citou aqui a questão dos zagueiros, você balançou a Não, cabeça? era a respeito do meu campo, é que tinha passado, mas eu falei não do fiz a Romero e do pergunta. Matheus Henrique. Eu pensei que tinha Zagueiros alguma do relação Cruzeiro com não tem zagueiro. nada o que mexer. Aqui, Nada, só para ser absolutamente chato, nada. a palavra intensidade, ela é a palavra de ordem no esporte. Mas o Ela é a palavra de ordem. Ela é a coletiva palavra de várias ordem. vezes, Todos utilizam muito. Ela tem que ser pregada. numa- eu Ela não tem que acho ser que é colocada. tudo numa igual, não. entrevista Ela tem que ser colocada. de apresentação, por não, favor, Elton. por favor, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para a gente pegar e trabalhar em cima disso. A palavra intensidade, ela é igual o uso da... O futebol hoje é muito físico. Eu discordo. Enfim, faz parte. O programa Claro, aqui é com para isso, certeza. gente. O programa é para isso. Para discordar. Se fosse concordância... Mas quando era discordo de você, palavreada- você se irrita. Não tem. problema. Não me irritado Não agora. me irrita. porque Ele já dá- Mas irritado. a palavra de ordem no esporte hoje é intensidade. Todos os times pedem intensidade. O Diniz falou a palavra intensidade várias vezes e não cumpriu isso. Então vamos aguardar. Todos utilizam. Qualquer um dá entendimento de que qualquer um que se sentasse então e fosse para coletiva ia repetir o mesmo Intensidade. o mesmo A palavra intensidade no ia sair contexto. sempre. Não, existem contextos Elton, aplicados. então vamos de ver. Você não é acordo com tão... os Então Elton, vamos você é aguardar. Niterói, você não Então, pode então ser vamos- tão inocente assim. Vamos aguardar.
Mas você acha que tem letra? Não tem letra, não, gente. Eu acho que isso chamou a atenção dele no clássico. Peraí. Não tem. Cara, o Cruzeiro com um jogador a menos. É meu direito de pensar isso. Então, pronto, é o meu de achar que intensidade é a palavra de moda. Eu não quero ganhar debate. Vocês, a diferença minha em relação a você, ao Thiago, é que vocês querem ganhar o debate. Eu não tô nem aí pra ganhar debate. Não tem como eu querer. Aliás, você é o que mais perde. Eu também não tô... Você é mais derrotado. Deixa eu te perguntar uma coisa séria. O score que eu tô preocupado é o score do banco, na verdade. Que é importante. Muito. É importante. Muito. Tem um é bom e quando a pessoa diz, seu score tá muito Aliás, bom. Aliás, agradecer o Matheus ontem pelo atendimento. O gerente. O score tá bom lá, hein? Comprou um carro. O score tá melhorando. Tá melhorando. Comprou um apartamento. O campeonato é longo, vamos partida a partida. Eu sou um treinador. Só sobre a intensidade. Eu sou um treinador que eu mudo a vida dos meus jogadores. Muda mesmo. Tira o mérito, com certeza. Então você chega numa terça-feira, irmão, você agradece ao gerente do banco, fala de score, porque o negócio tá bom, né? Tô que nem o capitão da Eu sou o Léo Jardim da vida de vocês. Tô que nem o capitão da Portuguesa. Daqui uns dias vamos chegar aqui com um Opala. Com tênis M2000... Ô, Everton, só uma coisa aqui importante, e é sério isso. Sapatilha branco com rosa o M2000. Só uma coisa importante, é sério isso. Você acha que não houve intensidade, então, no Clássico? Menos do que... Não, só no Clássico, não. O Cruzeiro tem jogado com menos intensidade do que eu gostaria de ver. O Cruzeiro amassou o América. Você citou... Gente, eu tô falando de um aspecto geral. Não, mas peraí. Se você pegar um jogo, outro jogo, você vai ter resposta pra minha questão. Você acha que ele ficou incomodado com o que ele viu no Clássico. Acho. Então, pra você, o Cruzeiro não jogou de forma intensa no Clássico contra o Atlético. Menos do que eu achei que poderia. Eu achava que só... você tinha visto o jogo com os olhos vendados, mas parece que o Jardim também. Se ele acha isso, ele não assistiu ao jogo. Ele não assistiu, ele estava no estádio. Eu já fui várias vezes ao estádio para não assistir o jogo. Quando moleque. Ficava lá na região do Boa, pegando um chopinho e tal. Mas o Jardim não pode fazer isso, né? O Jardim não pode fazer isso. É incrível que a gente está falando de um jogo onde o Cruzeiro joga com um jogador a menos a partir dos 26 minutos do primeiro tempo. Mas os caras... Peraí, o Cruzeiro conseguiu segurar contextualizar, você vai ter resposta pra tudo. O Cruzeiro conseguiu segurar um 0x0 até os 9 do segundo tempo. O que o Botafogo fez na final da Libertadores não é o normal. As pessoas têm que ter consciência disso. Não é o normal. Valor, o que o Botafogo fez na final da Libertadores, ele fez o ano inteiro. Não tô falando que quer jogar com um a menos, não. Eu tô falando daquilo que o Botafogo fez na final. Ele fez o ano inteiro. Semana passada, quando a gente tava falando, e você me deu apoio. Na semana passada, quando a gente tava falando, quando o Cruzeiro, na verdade, confirmou o Léo Jardim, a gente tava lá nos donos da bola. E o que a gente falou e que você apoiou? O Cruzeiro vai mudar o jeito de jogar. Vai ser um Cruzeiro muito parecido com o Botafogo do ano passado. Em todos os aspectos. Em algum momento. Inclusive num time mais físico, mais intenso e mais competitivo. Mas são características físicas diferentes. Repare o Cruzeiro do Léo Jardim daqui a pouco. Cruzeiro não tem peças para fazer o que o Botafogo fez com o ano passado. Não, você que tá dizendo. Não tem peças. Você que tá dizendo. Quem me perguntou aqui... Não, em algum momento tem, mas não o tempo todo como o Botafogo fazia, tá? O elenco não foi em algum momento tem, mas eu concordo com o Elton. Tem jogadores Luiz Henrique e o Amada. São os dois diferenciados do Botafogo. O tempo inteiro não, Thiago. Eu acho que... Não, então, mas gente, mas aquele Botafogo não existe comparação... Não é por causa dos dois jogadores. Almada, Savarino, o próprio Júnior Santos. Luiz Henrique. O Igor Jesus, ele é um atacante, mas que se colocar ele pelo lado do campo, ele corre igual o Savarino corria, igual o próprio Júnior Santos corria... E o Luiz Henrique, gente, nós estamos falando de características diferentes. Eu acho só que em algum momento do jogo, o Cruzeiro pode fazer aquilo. Eu continuo concordando com você, mas não o tempo inteiro praticamente como fazia o Botafogo. Então vai ao encontro daquilo que a gente falou no início do programa, de que, de fato, vai ao mercado buscar. Não gente... Não, mas depende. Tudo depende, claro. Todo técnico que chega ao Cruzeiro tem que ir ao mercado, tem que montar. Ninguém sabe, ninguém sabe que time é possível. Confirmou com uma fonte do Ninguém Cruzeiro. sabe que time é possível com os jogadores que o Cruzeiro tem, porque ninguém monta o time. Não, todo mundo sabe o time que é possível. Não, ninguém sabe, Thiago. A gente assistiu esse time. Não, Thiago, não sabe. A gente tem um time ideal do Cruzeiro aqui, todo mundo tem. Não, nós temos baseado no nome, mas no jogo... No jogo? Não no nome o Marquinhos é o titular? Não temos. Mas no nome o Marquinhos é titular? Baseado no
Mas nós não estamos falando no nome, o Wallace também seria titular. Nós estamos falando baseado no jogo. Eu tô falando o Kaique ganhou a vaga do Marlon. O que eu tô dizendo é o seguinte, ninguém ainda no Cruzeiro conseguiu montar um time pra falar, até pra quebrar isso que a gente imagina. Imaginei que fulano de tal seria titular, mas de acordo com a organização tática, esse aqui é vê isso, não, o Marquinhos, Thiago, não existe isso o Wallace perdeu pro Romero. Eu respeito, mas eu discordo. Que isso, eu preciso chamar o trânsito aqui. Enxergar. É o programa Cruzeiro na área. Tá no ar aqui na Band News FM. A gente vai para um rápido intervalo. Antes tem Guilherme Lara, o trânsito na volta. Preciso falar sobre essa declaração do Cuca sobre ter dito que o maior reforço do Galo para a temporada é a potencialização do elenco. Daqui a pouco na volta é lá e cá. Até já.